essa nossa reflexão e nós convidamos aí o nosso irmão Júlio para poder tomar a palavra, e eu acho que ficar na sua mão vai ficar mais fácil. Boa noite, gente. É só minha cabecinha. Boa noite. Alegria estar aqui com vocês. Acho que é a quarta ou a quinta vez que eu venho aqui. E é um privilégio para mim. E o meu sentimento é que eu chego aqui e falo uma meia dúzia de palavras, mas vou embora com 100 ensinamentos na cabeça. Tenho essa sensação de sair daqui leve. Então a egrégora é muito abençoada. A presença de vocês aqui significa tudo isso. Bom, e toda vez que eu venho aqui, já falei aqui, o tema ele vem na minha cabeça. Geralmente é na volta aqui na rodovia. Vem aquela intuição forte, você vai falar disso. Mas dessa vez não, foi na fila do açougue do supermercado do LS Barato, lá em Verão. Eu estava lá, e veio assim, você vai falar de família. Família. A data que eu teria hoje, que seria hoje, né? Eu olhei lá, bom, eu posso ir quarta hoje, né? E coincidentemente, é o dia Mundial da Família. Coincidentemente, é isso aí. E nós vamos falar de família hoje. A nossa referência de família é a família patriarcal, eurocêntrica, né? Pai, mãe, filhos. E a nossa referência? É a nossa referência. Mas assim, nós podemos pensar também família com outras referências que não as nossas e que merecem todo respeito e consideração. Eu acho que família, 3 coisinhas definem família, né? Compromisso, respeito e amor. Acho que essas 3 palavrinhas, começa aí, não é? E eu adoro essa foto desses amiguinhos aí também, né? Eu digo que seja lá pelo Vietnã, não achei a autoria dessa foto. Mas enfim, eu ousei trazer algumas questões do Livro dos Espíritos para refletir. Fui umas 4 questões aí. Essa pergunta 203, né? Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Sublinhei ali. Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Vamos parar nessa palavra? Já basta. A alma é indivisível, quer dizer, o espírito tem suas individualidades. O espírito tem suas individualidades. Isso não é passado de pai para filho, de genitor para filho. Isso não é passado, tá? Olha lá, o espírito traz bagagens próprias. Pais, vamos explicar o que é pais? Pai pode ser pais, pode ser pai, pode ser mãe. Aí a pessoa fala, não, eu não tenho pai nem mãe, eu fui encontrado na caçamba. Mas você teve uma pessoa que cuidou de você. E essa pessoa pode ser uma madrinha, uma tia, um avô, uma avó. Essa pessoa que abraçou essa missão de amor e cuidou de você. Então quando a gente fala pais, é nesse sentido amplo. Tá? Então agora pais, o espírito vem com a sua individualidade. Só que pais podem, devem ampliar a boa bagagem desse espírito. Mais à frente nós veremos que isso é uma missão. Vamos continuando. Mais uma questão 204. Uma vez que temos tido muitas existências, renasce, nossa parentela vai além da existência que nos criou, né? Perguntou. Aí ele respondeu, não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores.
Daí muitas vezes a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então olha, eu coloquei de amarelo. Há reencontros, há esbarrões e há afinidades. Às vezes você tem um amigo, né? Como é que eu fui conhecer o Euripides? Por que eu fui chegar perto desse moço? Ele mora aqui, eu moro em Uberaba, ele vai muito a Uberaba, mas não é? Quem sabe em vidas passadas a gente não teve uma relação, podemos ter sido irmãos, não é? Você pode ter sido uma esposa minha, em vidas, tudo é possível, não é? Agora, tem os esbarrões, né? Tem aquelas pessoas também que a gente chega perto e já não vai com a cara. Às vezes houve alguma discordância ali no passado, mas a espiritualidade, ela é paciente, ela vai dar a chance, né, de reencontros lá na frente para desfazer aquelas arestas. Isso aí é normal. Então temos as afinidades, né? Às vezes você tem um amigo que você encontra no local de trabalho e você tem muito mais afinidade com ele que com o irmão. Mas às vezes você já foi irmão dele, às vezes você já foi filho. Né? Então tudo isso aí é possível. E às vezes você tem uma pessoa próxima, assim, não é parente sua, não é família, mas você tem uma certa aversão, porque no passado houve alguma divergência, mas lá na frente há o alinhamento, sempre há as oportunidades de alinhamentos, realinhamentos. Né? Outra questão, 205. Algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se a figura destruidora dos laços de família. Tá aquela questão, puxa, mas se eu nasço numa família, depois eu nasço em outra família, depois eu vou nascer em outra família, às vezes, muitas vezes diferente. Então olha lá, o que ele responde? Ela distende esses laços, não os destrói. A verdade é que a família vai se ampliando cada vez mais. Olha lá, essa doutrina amplia os deveres da fraternidade. Essa palavra é forte, gente. Fraternidade. E talvez a gente conheça muito pouco ela, respire muito pouco ela nesse mundo. A evolução está para a fraternidade. Então, realmente, às vezes eu vou ter a minha esposa, não será minha esposa na próxima vida. Meus filhos não serão mais meus filhos. E se a gente pensar assim, a gente às vezes fica meio doído, né? Aí a gente tem que pensar o seguinte: o que a gente está fazendo nesta vida, nesta história, que seja algo fabuloso, né? De maneira plena. Porque essa vida é essa vida. Vamos lá. Estou acabando com as questões. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos de espíritos simpáticos ou espíritos protetores. Há gradações, olha aí, na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. Agora, lá embaixo, comentário, lá no comentário, os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis. Por que mais ou menos duráveis? Porque duram o tempo necessário da missão. Tem as missões, né? Olha aí, ocupam-se doamente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Vamos refletir aqui. O espírito familiar pode estar presente. Pode estar presente o espírito familiar. E quando eu estou falando nessa vida, que foi um pai, foi uma mãe, uma tia, um padrinho, pode estar presente. Mas quando ele pode ajudar? Quando esse espírito pode nos ajudar? Primeiro, muitas vezes ele tem que reconhecer, primeiro, antes de tudo, ele tem que reconhecer que ele precisa de ajuda. Depois, às vezes ele tem que submeter a essa ajuda. Ele tem que aceitar essa ajuda, lá no plano espiritual. Mas depois sim, aí ele ajuda. Porque ele já tem condições de ajudar. Tem condições de ajudar. E olha só, hein? E só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores.
Aí Emmanuel falou para Chico Xavier: disciplina, disciplina, disciplina. Então, aí é a execução da missão e pronto, a missão foi cumprida. Às vezes ele tem várias missões, são ideias, tá, meus queridos? Não sou o dono da verdade, viu, gente? Isso aqui é um entendimento que eu estou trazendo para vocês hoje. Porque também, né, nós não estamos falando 2 mais 2, 4, né? Isso aqui tudo pode... A última questão, depois eu vou falar de outras questões mais, digamos assim, mais leves, mas nem tanto. Nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Bom, eu coloquei em negrito o que nos importa ali ou mais. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Educação aí tem toda aquela questão de moral, exemplo. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir o seu desempenho. Então aquele que é pai, que é mãe ou que abraçou essa missão, ele tem a responsabilidade de, no mínimo, cooperar, colaborar para que o filho e a filha se torne um ser humano espiritual cada vez melhor. Agora, é fazer o possível, né, gente? É o que está ao alcance. É fazer o que está ao alcance. Não estamos pedindo nada extraordinário, fabuloso, incrível. Não, é o que está ao alcance. Mas fazer. Não cabe omissão nessa situação. Tem que fazer. Está ao alcance, tem que fazer. Bom, aí falando das missões, aqui tem muitas outras, vocês já vão pensar em várias aí, tenho certeza. Mas falando dessas missões, eu acho que em todas essas aí cabe, por exemplo, amor, respeito, em todas elas. Bom, pais para filhos, coloquei ali exemplo, é a missão do exemplo. Não, todas elas dá amor, respeito. Mas coloquei ali, de pai para filho, qual que é a missão, digamos, uma missão importante e relevante que não pode faltar? Exemplo. Exemplo. Filhos para pais. Qual a missão? Presença. Essa presença não é só física não, hein, gente? A gente vê muito, né, às vezes, filho morando com os pais, os pais abandonados na própria casa, debaixo do mesmo teto. Eu tenho um conhecido que ele mora no Canadá. Mora no Canadá e a mãe dele teve que passar por uns exames, uma cirurgia aqui em Uberaba. Ele acompanhou tudo. Ligava para um tio, pediu um tio para dar suporte, ligava, não sei, para um outro conhecido, pediu para lá ver como é que estava a mãe, se ela estava fazendo repouso. Do Canadá ele assistiu, do Canadá estava presente. E a gente vê muito. Às vezes mora debaixo do mesmo teto do pai e da mãe, mas não tem presença. E acho que a presença é uma das missões aí dos filhos para os pais. Esposo para a esposa, vice-versa. Eu trouxe aí a questão da confiança e aceitação, adaptação. Aceitação e adaptação. A gente fala, não, mas a gente tem que aceitar as pessoas, né, do jeito que elas são. Mas as pessoas também podem mudar um pouquinho, não? Não, então vamos ter um equilíbrio aí, né? Às vezes eu aceito um pouco e você muda um pouco. Eu mudo um pouco e você aceita um pouco. Tem que ter um caminho do meio. Às vezes é tão bom mudar. Mudar às vezes é maravilhoso. Dá para fazer uma mudancinha que no final vira uma transformação dentro do lar. Muito bem. Irmãos para irmãos. Alinhamento. Como é bom quando irmãos têm essa possibilidade e caminham para isso, para ter um alinhamento, né? uma harmonia, uma união. É muito bom quando conseguem isso. É muito bom. Eu estou dando exemplos, viu, gente? Eu tenho certeza que vocês estão pensando em vários outros aí, tá?
E se a gente for falar tudo, eu vou ficar aqui até 11 horas da noite. Estou falando um pouco rapidinho. Mas, familiar para familiar, apoio, incentivo. Isso é muito importante às vezes. Às vezes um elogio faz uma diferença danada. Às vezes um incentivo, parabéns. Familiar para familiar, que seja um primo que mora com você dá um conselho, você parabeniza, você muda o astral da pessoa. Para a família universal, fraternidade. É o que eu falei, a fraternidade é muito forte, é um sentimento muito forte, é um sentimento de muita evolução. Jesus Cristo se aproximou da samaritana, que eles não tinham ali boas relações, judeus e samaritanos. Esse é um exemplo de fraternidade, e muito forte. E daqui a algumas eras, encarnações, é a fraternidade. Todo mundo é irmão de todo mundo, imagina? Todo mundo irmão. Tem um tema da campanha da fraternidade, isso tem uns 30 anos, mas eu guardei pro resto da vida. E acho que eu já falei aqui alguma vez que eu vim aqui, que ele era assim: antes de chamar o Senhor de Pai, é preciso chamar o próximo de irmão. Vamos dar uma mudadinha nele. Em vez de chamar o próximo de irmão, tratar o próximo como irmão. Nossa, olha a transformação. Lá na frente saberemos o que é a fraternidade. Aqui acho que a gente tem algumas pistas. A gente vai tendo algumas pistas nesse plano. Mas à medida que vai indo, navegando, a nave vai avançando, Muito bem. Mas agora vamos falar especificamente de pais e filhos. Por que tem tanto conflito essa relação, pais e filhos? Essa música é do Legião Urbana, pais e filhos. Estátuas em cofres e paredes, ninguém sabe o que ia acontecer. Aí tem um pedacinho lá que ele é assim: você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo. São crianças como vocês, e o que você vai ser quando você crescer? Puxa, olha lá, você culpa seus pais por tudo. São crianças como vocês. É porque geralmente os filhos esperam. Filhos costumam colocar muitas expectativas também nos pais. E às vezes compreendem pouco que os pais são como eles. Vou contar duas historinhas aqui. Meu avô, meu amado avô materno, saudosa memória, era um homem austero, firme, das antigas, ali do patrimônio dos oceanos, bravo, austero, firme, trabalhador, mas aquele jeitão lá das antigas. E certa vez meu tio, filho dele, precisou fazer uma cirurgia complicadíssima no cérebro, acho que tirar um aneurisma complicadíssimo. E eu lembro, como se fosse hoje, desse meu avô sentando no sofá lá de casa, com minha mãe, com meu pai. E esse avô tão sério, tão fechadão, começou a falar do filho, do meu tio que ia operar, e começou a chorar. Começou a chorar como criança. Quer dizer, são crianças como vocês. E outra história também do meu pai, eu e meu pai. Essa eu não sei se eu contei aqui já também. Mas muitos irmãos são novos, Mas enfim, eu tinha uns 10 aninhos, morava ali perto da Medalha Milagrosa, em Uberaba. E meu pai chegou para mim, numa tarde de domingo, e falou: Júlio, eu tenho que pegar um dinheiro com um cliente lá perto da Badia, da igreja da Badia. Vamos comigo. Aí eu vou pegar o dinheiro,
E a gente vai lá na Praça da Badia, na festa da Badia, lá em Uberaba, lotado de barraquinha. Aí ele falou: a gente vai comprar maçã do amor, cocada. Você vai trazer para a gente, traz para sua mãe, cocada. Menino de 10 anos, 9 anos, eu falei: nossa, isso vai agora, meu nome é pronto. Tá? E olha, Medalha Abadia lá em Uberaba são uns 3 quilômetros. Aí fui caminhando com ele, caminhando, conversando e tal. Não lembro de nada que a gente conversou, mas fomos. Aí ele chegou lá na casa desse cliente, entrou um pouquinho, e eu observando, menino de 9 anos, observando, porque assim, já sabendo que o homem ia dar um dinheiro para ele, e com esse dinheiro a gente ia comprar cocada e maçã do amor lá. E eu fiquei observando, e vi que meu pai ficou tímido com o homem, vi que meu pai travou. Resumindo, ele não cobrou o dinheiro do homem, o homem não ofereceu o dinheiro, acho que era pagamento. Saímos de lá sem dinheiro. E meu pai falou muito sem graça: vamos ter que ir embora. E a casa desse moço era pertinho da Praça da Badia, 2 quadras. Então, mas não tinha dinheiro, voltamos para trás. E eu percebi ali o jeito do meu pai. Tá? Aí hoje, anos depois, eu começo a imaginar o que passou no coração do meu pai. Né? O que passou? Que sentimento que passou no coração dele, e ele provavelmente, com certeza, disfarçando isso de mim. Então, às vezes, a gente ignora as lutas internas do coração das pessoas, principalmente de pais e mães. A gente não sabe os sacrifícios que fizeram. Às vezes é algo tão simples, mas a gente tenta compreender pouco, não exercita a compreensão. E às vezes não exercita depois a tolerância. Porque a gente é isso. O que se passa, quais são as lutas internas do coração do pai e da mãe. Eu vim, né? Ou seja, meu pai veio andando comigo sem um real no bolso. Na época não era real, era cruzeiro, cruzado. Né? Mas que privilégio afortunado essa caminhada com ele. Que eu lembro de vida aqui com vocês hoje. Mas naquele coração de pai, aquele dia, teve uma fragilidade, teve uma tristeza. Então é isso, entre pais e filhos tem muito isso. E pais, às vezes, têm que compreender um pouco mais os filhos, tá? Na parte da tolerância. Tá? E saber que não adianta muito não. O exemplo. Filho aprende com exemplo. No palavra tem hora que coloca fone no ouvido e ó, ignora. Mas com exemplo ele dá um passo atrás. Opa, meu pai e minha mãe faria isso. Então, vamos seguindo. Enfim, estamos chegando perto do fim. Tá? Olha aí, o que eu trouxe para vocês. Vocês lembram desses pãezinhos recheados com carne moída? Né? Recheado com carne moída. Às vezes recheado com salame moído, mortadela moída. Moía, passava no ralador, mas ele ficava forte. 3 horas depois foi partido. Melhor que carne moída com batatinha. Um salgadinho baratinho de festa, né? E fazer a festa da meninada ali no alpendre. Olha o bolo. Lembram desses bolos? Esses bolos gigantes. Todo mundo que ia à festinha levava 1 quilo de bolo para casa. E aquele glacê que coloria a língua 3 dias. Aquela língua azul. Mas que alegria, né, gente? Que alegria. Imagina, que privilégio ter isso. Essa lembrança. E nessa lembrança, colocar a cabecinha para pensar. Olha, talvez atrás desse bolo, atrás desse pãozinho aí, com carne moída, com salame moído, teve um sacrifício. De um pai, de uma mãe, de um avô, de uma madrinha. Né? Só que aquele sacrifício que o pai olha para o menino, né? O
pai olha para a menina toda alegre e feliz. Você vê que ela colou lá umas figurinhas na parede, né? O pai pode ter entrado ali no cheque especial, na dívida lá com o dono da padaria, mas quando ele olha o sorriso daquela filhinha dele lá, da princesa dele, ele se sente bem, porque ele proveu alegria. Então, são situações que a gente tem que pensar, que vão transformando a gente quanto à compreensão e a tolerância. Família para isso, não é? Será que já está acabando? Tá. Então olha aí, ó. Então quando a gente começa a pensar, e aí eu tenho muita dificuldade, viu? Cadê o Gino? Está lá dentro, né? Tá. Tem muita dificuldade, quando a gente fala essa questão, puxa, eu tenho minha esposa hoje, tenho meus filhos, mas na próxima vida eu não vou ser pai deles, eu não vou ser casado com ela. Aí, o que eu tiro de lição disso? É que essa vida seja plena, seja algo intenso, forte, um aspecto positivo, um aspecto positivo, um aspecto das coisas boas, encher a casa de coisas boas. E eu não falo, não tem nada de material nisso, tá? Não tem nada de material. Às vezes uma bandejinha lá de pão com carne moída é toda uma semana de alegria e uma lembrança para todo sempre no coração da pessoa, da criança, do filho. Então não estamos falando de nada de material, de riquezas, não, de maneira alguma. Então olha lá, a família é uma nave, uma viagem, uma experiência no cosmos. E o que tem sido esta nossa atual experiência? E o que a gente tem feito para que seja da melhor maneira possível? Combustível da família, amor. São Paulo fala tão bonito do amor, né? Aquele amor forte, que compreende, que tolera, que suporta. É um amor muito forte esse de São Paulo. E a gente tem ali, ó, o legado da família, leveza, saudade. Vocês querem coisa mais positiva que saudade? Deixar saudade. Saudade é amor que fica. A gente não sente saudade de coisa ruim. A gente não sente saudade de coisa ruim. A gente sente saudade daquilo que marcou, daquilo que esteve presente com a gente. Emoção, chorar de emoção, é rir dobrado, é rir triplicado. Quando você abraça um familiar e ali emociona e chora, isso é rir dobrado, é a alma gargalhando. Querer respirar. Eu gosto dessa expressão que é o Rui Barbosa que falou do Machado de Assis. Que aí ele perguntou, né? Perguntaram lá quando o Machado de Assis morreu, o Rui Barbosa falou, não, olha, eu não respirei de perto. Esse respirar é ter intimidade. Aquela intimidade. E que às vezes não acontece só com família, às vezes o amigo acaba sendo um familiar, tem hora. Não é? Querer respirar. O valer a pena. Vejam bem, gente, o tanto que isso é forte. Valeu a pena. Valeu a pena. Olha aí. E essa foto também, ela foi muito comentada aí nos jornais, nas redes sociais, porque estavam querendo saber o que era isso, né? Eu acredito, na minha interpretação, que é um pai com semblante cansado, voltando do trabalho, mas ele fez questão de colocar a menininha ali sentada. E a menininha está feliz, a menininha está sentada, está olhando para o que se passa ali fora do ônibus. Eu imagino ali um pai e uma menina, né? E o pai cansado, visivelmente cansado, mas ele cedeu o lugar para a filhinha, e a filhinha está feliz. E no fundo eles devem estar assim, muito contentes. Segurança, cara. Segurança. Isso, o jeito que ele está ali, ó, proteção. Muito, muito bem observado.
E eu vou finalizar com uma outra história também, que eu não sei se eu contei aqui, porque às vezes eu conto outro lugar, eu vou esquecendo, mas é uma história pequenininha, bonitinha, e fato que ocorreu. Vocês lembram daquele prédio que desabou em São Paulo, em 2018, se eu não me engano, edifício Pais Lêmens? Ele pegou fogo, ele incendiou, depois ele desabou. Ele fica lá no Largo, no centro de São Paulo, Largo Paissandu, onde fica a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, lá no centro de São Paulo. E aquele jornalista da Rede Globo, Burnier, um alemão, Burnier, calvo, faz um pouco com a gente. O Burnier estava lá entrevistando. E de repente ele pegou lá um pai com um filho e foi fazer a entrevista. E ele marcou esse filho, porque o cabelo dele era o mesmo que o do Neymar, na época, que estava tudo arrepiado assim. Aquele cabelo, ele cortou o cabelo igual ao do Neymar. E o Burnier perguntando para o pai: o que foi que aconteceu? Como é que o senhor saiu a tempo do desabamento do prédio? E o pai foi falando: olha, quando começou o incêndio, logo as paredes começaram a vibrar. Aí eu falei para o meu menino: vamos sair daqui. E a gente começou a descer as escadas, e correndo, ajudando um ou outro vizinho. A gente ajudou, mas a gente acelerava para fugir, porque a gente viu que o prédio ia cair. A gente percebeu que o prédio ia cair, a gente saiu correndo. Eu e meu filho, moramos apenas eu e meu filho. Esse prédio, ele era habitado por sem tetos. Era um prédio abandonado e famílias de sem teto moravam nele. Tudo de maneira muito rústica, tudo sem água, energia, assim, muito sem adequação nenhuma, né? Então era uma ocupação esse prédio. Pessoas sem teto habitavam esse prédio. E aí ele começou a falar: eu perdi tudo. Eu tinha umas roupas, tinha uma televisãozinha lá que a gente usava, que o menino gostava de assistir jogo. Perdi tudo, só estou com essa roupa aqui. Uma roupa muito simples, rasgada, suja, só estou com a roupa. Mas aí o pai falou: mas não tem problema nenhum, porque aqui meu filho, eu consegui salvar meu filho. Menino dos 14 anos, magrelão, altão, então salvei meu filho. Para mim é o que importa. Para mim é o que vale a pena, eu ter salvado meu filho. Nesse exato momento. Aí o Burnier, o repórter, foi perguntar para o menino: e aí, como é que você está? Você gosta de futebol? Porque eu estou vendo seu cabelo igual ao do Neymar. Ele falou: gosto. Aí o pai entrava na conversa: mas eu obriguei ele a estudar, não é só jogar bola não. E perguntando para ele: então você gosta de estudar? Eu gosto de estudar, estou na 6ª série. Pergunta, responde. E aí o Burnier, encerrando a entrevista, perguntou para o pai novamente: mas aí, o que o senhor sente então? Eu falei: não, é o que eu falei. Eu salvei meu filho. Isso para mim é o que importa na minha vida. Nesse exato momento, sem ensaio, sem nada, o menino se lançou nos braços do pai, deu aquele abraço apertado, comoveu o jornalista. Foi uma cena linda. Aquele filho se atirando nos braços do pai, para abraçar o pai ali naquele momento, ambos só com a roupa do corpo. Ambos só com a roupa do corpo. Mas com certeza um coração cheio de esperança, cheio de gostosuras na vida. Corações realizados. Então é isso. Onde tem amor, tem família. Muito obrigado, gente. A lição é boa, né? E às vezes a gente não presta muita atenção nisso,